Você sabia que a invenção do cinema foi uma das experimentos mais importantes da história? Primeiramente, o que é o cinema? É a captura de movimento, é a captura de momentos, gravar um momento. E hoje a gente vai aprender sobre o cinema, sua história e sua importância na história. É. Essa é a aula 25 da disciplina de artes. E meu nome é Emily. Meu número é o 4 e eu sou do segundo ano A. Neste momento, eu estou usando a tecnologia do cinema para apresentar para vocês, ou seja, a gravação. A captura da imagem em movimento, que no caso é a gravação, ela foi possível a partir de 1889 com a criação do cinetoscópio, de William Dixon, assistente do cientista e inventor americano Thomas Edison. Nós conhecemos o Thomas, né? É o inventor da lâmpada. Isso aí. Muito bem. E você sabia que antigamente o cinema não era como a gente vê hoje? Bom, antigamente funcionava assim. Eles tinham um papel com vários quadradinhos nesse papel. Era um papelzinho bem comprido e nele tinham vários quadradinhos. E cada quadradinho tinha uma imagem desenhada e pintada à mão. Ou pintada à mão, alguns não eram. Dependia muito do criador. Mas assim, você colocava aquele papelzinho dentro de uma caixa fechada com uma vela. Aí você enfiava a sua cara na caixa e ia puxando. E você ia vendo todo o cinema. Ele era meio que projetado na caixa. Isso era muito legal. Eu acho que muito legal, na minha opinião, porque é uma coisa que naquele tempo não existia muita tecnologia e eles já tinham todas essas coisas assim, bem. Em 1892, o francês Léon Bully, eu não sei nem falar isso, ele conseguiu, a partir desse cinetoscópio, desenvolver o cinematógrafo, que era o que conseguia gravar isso. Só que ele não tinha dinheiro para essa invenção. Com isso, os irmãos Lumière, eles acabaram investindo e patenteando essa invenção do Leon, não sei. E com isso eles ganharam todos os créditos em cima da invenção do Bowley. Bowley. Ai, meu Deus. O primeiro filme gravado foi de um trem chegando na estação. Ele deveria ter entre 10 e 15 segundos de duração. Mas o primeiro filme, realmente um filme apresentado por Auguste Louis Lumière, aconteceu em 22 de março de 1895. O filme era intitulado A Saída da Fábrica Lumière em Lyon e registrava a saída dos funcionários do interior da empresa Lumière, na cidade de Lyon, na França. Foi ainda com os irmãos Lumière que começaram as primeiras direções cênicas para o cinema. O cinematógrafo logo passou a registrar não apenas cenas do cotidiano, mas também cenas dramáticas, elaboradas com certo nível de teatralidade. Como bem atesta o sociólogo Edgar Morin na obra O Cinema, ou O Homem Imaginário. Bom, basicamente foi aí que começaram as atuações, né? Já existiam os teatros, mas eles começaram a ser gravados logo depois disso. Nossos primeiros filmes que iludiam a gente, né? Como eu citei antigamente em O Cinema, O Homem Imaginário, de Edgar Morin, ele falou uma frase que ele atesta isso. Eu falei anteriormente. Mas, por sua própria natureza e desde seu aparecimento, o cinematógrafo era essencialmente espetáculo. Ele exibia suas cenas a espectadores para espectadores e implicava assim a teatralidade que ele desenvolvia em seguida através da direção, da mise en scène.
De resto, os primeiros filmes do cinetoscópio já apresentavam lutas de boxe, atrações music-hall e pequenas cenas. O próprio cinematógrafo, desde seu primeiro dia, já mostrava o homem que regava plantas sendo regado pela mangueira. A espetacularidade cênica aparece assim ao mesmo tempo que o cinematógrafo. Isso é bem legal, né? E vocês sabiam que o cinema é muito importante nas nossas vidas? Agora a gente vai ver a relação entre cinema e educação. Bom, desde quando o cinema foi inventado, os inventores consideravam ele uma poderosa ferramenta para a instrução, para a educação e reflexão humana. Vou dar agora alguns exemplos por que o cinema é tão importante para a educação. Bom, muitas vezes na escola nós estudamos sobre acontecimentos históricos. E graças ao cinema nós temos representações gráficas, cinematográficas e que a gente pode ver acontecendo as coisas. Como, por exemplo. Ih, gente, eu esqueci. A de Hitler. Eu vou usar esse exemplo porque eu acho que é o mais conhecido. Nós podemos ver Hitler trabalhando coisas que aconteceram nessa época, a União Soviética. Isso, União Soviética. Nós podemos ver representações cinematográficas feitas por atores que representam exatamente o que aconteceu de acordo com a história registrada. Bom, nós não sabíamos se era realmente assim. Mas o que nós podemos fazer é estudar o que está nos livros e também, graças a esses livros, nós podemos ter representações cinematográficas que nos ensinam exatamente o que aconteceu nesses livros. O cinema facilitou muito o aprendizado por causa disso. Você pode ver. Quando você pode ver algo, se torna bem mais fácil você entender aquela questão. Muitos educadores consideram educativo apenas coisas históricas, mas eu acho que isso está errado. Porque nós aprendemos muitas lições e muitas coisas com filmes que não são essas sobre essas coisas. Nós temos muitas histórias inventadas, coisas apenas lendas, coisas que não aconteceram de verdade, ou pelo menos não foram registradas como acontecimentos. Nós podemos ver muitos mitos, muitas lendas que nós estudamos na escola, mas que não são considerados acontecimentos históricos. E graças ao cinema nós podemos ver essas coisas e entender como elas aconteciam. Eu nunca saberia como funciona um, um ponto de. Como é que era? Aquelas coisas de concentração de judeus na época da União Soviética, se eu não tivesse visto um filme que retratava isso. Apenas por livros, muitas vezes nós não conseguimos entender essas coisas. Nós temos que ver para poder entender. E graças ao cinema, eu pude ver e entendi como funcionava, como era separado, como funcionavam os trabalhadores e a gestão e tudo. Era bem cruel, mas era. É, a nossa história é uma mancha na história da humanidade. Mas aconteceu e isso é uma pena, né? Nós devemos também contar que o cinema foi uma ótima evolução, porque agora nós temos conteúdos para todas as idades e conteúdos adaptados para essas idades. Nós temos conteúdos para crianças, jovens, adultos, idosos, coisas que são mais fáceis de entender para tal idade. E isso é muito importante no aprendizado da escola, da vida, de tudo. Nós temos acontecimentos do nosso dia a dia retratados em alguns filmes. E isso é extremamente importante na educação de uma criança. Porque senão ela vai crescer achando que a vida é um mar de rosas. E não é bem assim. Eu acho que é um pouco bobo retratar certas coisas como bullying, essas coisas, em um filme. Mas é realmente importante.
já que você vai entender o que é. Lembrando que muitas vezes a escola não dá atenção para essas coisas, né? Fingir. Empurra com a barriga, por exemplo. Tá, mas isso aqui é uma aula e não é um negócio sobre bullying, né? Mas se fosse, eu ia meter a boca. Um ótimo filme que representa o cinema é A Invenção de Hugo Cabret. Bom, o filme ele é bem interessante, na verdade, que é um garoto que acaba descobrindo um androide e ele acaba se envolvendo com uma garota que tem a chave para fazer esse androide funcionar. E graças a essa garota, ele encontra o avô dela. O avô dela era um inventor que fez uma série de filmes muito extensa, de filmes coloridos. Isso é muito legal e também nos mostra vários exemplos, várias máquinas daquele tempo que mostrava exatamente como funcionava as gravações e a exibição. É muito interessante, eu recomendo muito que vocês assistam. Ele é um pouquinho demorado, um pouquinho mais ou menos, mas ele é muito interessante, muito. Então eu recomendo bastante que vocês assistam se vocês quiserem entender como funcionam essas coisas. E existem vários filmes sobre a invenção do cinema, a invenção de diversas coisas, não só do cinema. E aí tá outro exemplo de por que o cinema é tão importante. Porque a gente pode descobrir como funcionam as coisas. E isso é muito legal, não acha? Você conhece a Nickelodeon? Você sabia que ela também foi uma das primeiras empresas a surgir? As primeiras empresas cinematográficas? Sim, ela foi uma das primeiras, junto com Vaudeville. E ela tá até hoje aí apresentando conteúdo para jovens. Muito legal, não? O primeiro roteiro já escrito foi em 1911 pelo jornalista Gardner Sullivan e em 1915 Thomas Ince junto com Sullivan escreveram vários roteiros, o que é muito importante. Se você for gravar um filme ou alguma coisa, é necessário você ter um roteiro. Eu tenho um roteiro agora. Tenho. E o que é um roteiro? É uma é um segmento de coisas que você precisa fazer para fazer funcionar. Você vai estar lá, por exemplo, eu vou citar em tópicos. Primeiramente, você tem o primeiro tópico, que vai estar lá escrito a introdução. Eu vou usar o exemplo do meu vídeo. Uma introdução, a apresentação, e aí as questões. Aí você vai colocar todos os tópicos que tem. É isso aí. Isso é um roteiro, é uma coisa que você segue, é uma lista de afazeres. Por assim dizer, tipo uma lista de compras. Tipo uma lista de compras, assim. Cá está. Lembra que eu falei no filme da invenção de Hugo? Exato, agora vamos falar sobre Georges Méliès, o avô da garota que eu falei. Georges Méliès, ele fez um filme colorido que fazia o quê? Uma viagem à lua. Sim, era um foguetinho que decolava e pousava na lua, direto no olho da lua. E aí, é isso. Mas ele era todo colorido e foi o primeiro que apareceu. Muito legal, não? Georges Méliès parou de fazer filmes em 1912 e sem ele, em 1923, a Star Films faliu. E o que a gente aprendeu? A história do cinema, um roteiro cinematográfico, Georges Méliès e também sobre os irmãos Lumière. Sempre que falam de Lumière, eu lembro do filme da Bela e a Fera. Mas isso não importa, né? É uma boa ideia para vocês lembrarem dos irmãos Lumière. Lembrem-se do Lumière, da Bela e a Fera, aquele candelabro fofinho. Eu não tenho um minuto de paz.
Então foi isso, eu espero que vocês tenham entendido o que aconteceu, a história, e que vocês possam entender que o cinema é uma coisa muito importante, e os filmes, séries, animes, desenhos são muito importantes para nosso aprendizado, tanto escolar quanto da vida. Então é isso, muito obrigada por assistir, até mais.